Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Desculpa a demora, o programinha aqui resolveu travar bem na hora, mas conseguimos resolver. Não vou me queixar nem me lamentar, que é justamente a aula de hoje, né? Que nós vamos estudar hoje. Acho que atrasou um pouquinho, tem gente que desistiu. Normalmente já tem uma turminha que já entra, né? Aqui já entrou Marlícia, Sandro, Valtencir, boa noite. Tem outros que estão entrando. Sejam bem-vindos. Vamos estudar hoje evitar queixar-se da vida. Mais uma tarefinha de casa aí para nós estudarmos. No WhatsApp nós podemos conversar sempre, né? Normalmente até quarta-feira que a gente teria os comentários para evitar no final de semana. No grupo do Facebook, todos convidados a entrar, postagem livre. Semana que vem é uma aula nova. Quem quiser comprar o livro, Livraria Espírita Marília e Candeia. Lembrando que o lucro é doado para a ONG Semear. E esses são meus contatos, inclusive tem um canal no Telegram para não perder as publicações. Quem quiser comprar o e-book, tem na Amazon Kindle. Nós estamos estudando esse livro, esse curso, com a proposta de aprendermos alguns exercícios mentais, algumas práticas edificantes que auxiliam na reforma íntima, na evolução espiritual, e o resultado disso a gente vai percebendo cada vez mais que o resultado é uma maior qualidade de vida, né? Estados de alegria, estados reais de felicidade. A gente aprende que não adianta só pensar, tem que fazer a reforma íntima, tem que pensar como fazer a reforma íntima, usar o conhecimento para pôr em ação. Nós já vimos que ser feliz está diretamente ligado à ideia de sensação de satisfação plena. Então você tem que estar em paz, em harmonia, para ter essa sensação. E nós já entendemos que não vamos atingir essa sensação plena com um mero vício, um mero consumismo. O conforto material que todos nós buscamos é importante, até mesmo considerando família e tudo mais. Mas você não vai buscar. Tem uns mosquitinhos aqui, de vez em quando você vai ver eu fazendo assim. Você não vai atingir esse estado real pelo simples consumismo e gozo de vícios, né? Então você precisa alimentar o espírito, sentimentos, energia, conexão com Deus. Analisamos a importância de iniciar assim um controle do pensamento, e buscar aí um autoconhecimento. Tudo isso utilizando sempre da vontade, que é a nossa gerência esclarecida. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores. Aqui as tarefinhas de casa, já tem bastante, né? Eu vou parar de fazer a revisão porque é muito. Semana passada, a retrasada, né? Que semana passada foi feriado, nós estudamos sobre o hábito angular, que é um hábito novo, colocar algo novo no dia a dia, o que pode ser justamente alguma das tarefinhas de casa, exercícios regulares, meditação, tudo isso que vem te trazer bem-estar, né? Claro que tem que ser um hábito novo, benéfico, né? Que vem te trazer paz. Paz e alegria, né? Felicidade. E hoje nós vamos evitar queixas, lamentações ao longo do dia a dia, ao longo da vida, né? Nós já vimos que nós estamos fazendo uma dieta mental. Não existe dieta de comida, dieta de bebida, é dieta de espiritual, de atividade mental. Então nós vamos estudar a importância de controlar esse fluxo mental para que assim possamos ter cada vez mais uma atmosfera psíquica saudável, né? Nós precisamos enfatizar o esforço para não alimentar pensamentos grosseiros e densos, que cria uma atmosfera mental muito densa. E aí a gente precisa entender, né? Ficar se queixando da vida, né? Se aquela pessoa mal-humorada que reclama, se queixa o tempo todo, constitui uma espécie de desequilíbrio mental. Ela cria uma atmosfera psíquica muito densa. Isso gera também uma sintonia com espíritos infelizes e doentes. Então aumenta a captação de energias densas que são ato contínuo, ou seja, de imediato, repassados para o corpo físico e gerando mal-estar, doenças da mente e do corpo. Porque nós absorvemos toda essa energia densa, essas vibrações densas, e passamos para o corpo físico. E daí vem
as doenças da mente e do corpo. E o que isso inclui? Não ficar reclamando do trabalho, não ficar reclamando da família, não ficar reclamando da rotina, dos encargos, analisar os fatos sempre positivamente. Ah, mas então você está falando que tem que ser uma pessoa passiva? Não, não estou falando isso. Estou falando que você tem que parar de ficar lamentando e reclamando de tudo. Né? A gente tem que entender que a alegria do Facebook, a alegria do Instagram, ela é, né, de novela, ela é ficção. A vida, ela é feita de rotinas, de encargos, de trabalho, de família, de obrigações. Né? Então a gente tem que, dentro dessa realidade, construir construir hábitos e rotinas que trazem para nós alegria e felicidade. Né? Mas não, isso inclui não ficar reclamando. Né? O tempo todo do trabalho, o tempo todo da família, o tempo todo das rotinas, né, que a gente tem que viver. Olha o choque que trouxe o Covid, né? Muitas vezes a pessoa ficava reclamando, tem que ir isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquela rotina de vida. De repente vem o Covid e corta isso. A pessoa tem que ficar em casa, tira as crianças da escola, para algumas coisas do trabalho, outros perdem o trabalho, não vê mais pessoas da família. Olha como você tem um choque, que às vezes você tem aquilo como certo e aí não olha a coisa boa, só fica olhando as coisas ruins. E quando retira isso de você, que você fala, nossa, como faz falta. Então a gente tem que aprender a não ficar reclamando, se queixando, lamentando, analisando sempre os fatos de forma positiva. Não ficar falando também para os outros problemas diários. É claro que as pessoas de confiança e que precisamos de ajuda, você vai conversar. Mas não aquela pessoa que só lamenta, só se queixa. Quem lembra do livro do André Luiz, Nosso Lar, quando ele encontra a mãe dele lá em Nosso Lar, ele começa a reclamar da vida toda. Reclamar, 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 reclamar. Aí a mãe dele explica isso, fala, não pode ser assim. Você tem que analisar as coisas de uma forma mais positiva. Entender que às vezes nós estamos colhendo frutos amargos que nós plantamos. Né? Então a gente não pode ficar mal-humorado, de uma forma rabugenta, carrancuda, chato, rigoroso. Né? Em especial onde? Na nossa casa, com a nossa família. Porque é na nossa casa, na nossa família, em que nós somos mais nós mesmos. Né? Em que as máscaras caem. Porque lá fora você tem um verniz social. Dentro de casa, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seu irmão, que você revela a sua verdadeira natureza espiritual. Ah, mas determinado parente é difícil, tá? Mas é aí que você está revelando a sua natureza espiritual. Porque com ele você vai ser quem você é. Né? Então você já consegue tratar bem quem tem dificuldades, você já consegue não ser uma pessoa assim tão mal-humorada, rabugenta em casa, como você é com os amigos. Então é importante a gente entender isso. Madre Teresa falava: quer promover a paz mundial? Vai para casa e ame a sua família. Então vamos lembrar sempre disso. Devemos também resignar-se com as dificuldades naturais do dia a dia, no que inclui as provas e expiações. Qual é a diferença de provas e expiações? Provas são aquelas dificuldades escolhidas pelo espírito antes de reencarnar, para que, por meio dessas dificuldades, o espírito possa lapidar, né, evoluir em algum aspecto que ele entende importante. Expiação é o resgate kármico. Então, em alguma vida eu pratiquei algum ato, isso causou um desequilíbrio espiritual, e quando eu passo por determinadas situações que possuem ligação com esse tipo de energia, eu me reequilibro. A ação no bem também é uma forma de reequilíbrio, mas a expiação é o resgate. Também não devemos alimentar pensamentos depressivos ou de ansiedade. Não estou falando que a pessoa escolhe ficar depressiva, não estou falando que a pessoa escolhe ficar ansiosa. Realmente tem muitas pessoas que adoecem, e depressão e ansiedade são realmente doenças. Né? O que eu estou falando é lutar, ajudar. Né? Não é só tomar o remédio, você também tem que fortalecer a mente, utilizar a vontade para ajudar no tratamento que você possa ter com profissionais, médicos, profissionais também que ajudam com medicação, ajudas também
no centro espírita, mas você também se ajudar. E aquele que não tem a doença em si, e surge de vez em quando com um pensamento negativo, utilizar a vontade para afastar. Não alimentar de uma forma, não permitir a alimentação desse tipo de pensamento. Afastar de pronto. Então olha quanta coisa, né, fora outras, essas são algumas que nós estamos citando, mas outras também que nos levam a uma vida de queixas e lamentações. Então nós devemos retirar isso. Temos que criar e construir uma vida positiva, alegre, que vai nos trazer muito bem-estar, que vai nos trazer boa qualidade de vida. Lembremos, quando pelo uso da vontade eu escolho entrar nessa faixa vibratória densa, queixas da vida e similares, e por que pelo uso da vontade? Porque você passou por uma determinada situação, no trabalho, em casa, na rua, com os amigos, e você poderia controlar a sua mente e analisar a situação de uma forma positiva e resignada. Mas não, você aceita, você não usa a vontade para lutar contra isso e acaba alimentando pensamentos de queixas e lamentações. Isso cria uma densidade no seu corpo espiritual e isso cria uma densidade na sua atmosfera psíquica, né? Potencializando todas as energias negativas e entrando em sintonia com espíritos inferiores que vão potencializar ainda mais essas energias negativas. E no livro é dito: portanto, se você já se encontra triste por algum motivo e, em vez de orar e ter fé em Deus, começa a alimentar sentimentos ruins, como revolta, raiva, etc., estará entrando em desarmonia mental, e os espíritos infelizes serão atraídos por sua áurea mental, agravando o ânimo ruim que você está aceitando. Então você atrai espíritos infelizes, você sintoniza com toda essa energia negativa e piora aquilo que deu origem às energias negativas. Opa, sumiu de novo. Tô apanhando hoje com esse... Ué, cadê você, slide? Ah, voltou. Meu programinha resolveu me dar um baile hoje. Vamos ver onde a gente estava. Voltamos. Então é necessário, em primeiro lugar, evitar sempre queixar-se da vida ou alimentar sentimentos ruins relacionados ao negativismo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa evitar. Nós precisamos aceitar a vida tal qual ela é. Devemos também nos aceitar tal qual somos. Então, eu estou em uma determinada situação da minha vida. Mas você pode modificar essa situação nesse momento? Não. Seja relacionado à profissão, seja relacionado à família. Você tem como modificar isso agora? Não, não tem. Então você tem que entender que você está onde deveria estar. E o que você vai construir com isso? Eu tenho determinadas dificuldades no meu espírito, estou lutando para melhorar. Exatamente. Você tem que aceitar que você tem essas dificuldades e está procurando melhorar. Então você tem que se aceitar tal qual você é. Lutar para melhorar? Sim. Ter metas pessoais e profissionais também. Mas vivendo um mundo real que possui provas e expiações. E com isso a gente vai construindo fortalezas espirituais. E a gente precisa disso. A gente precisa aceitar com naturalidade essas dificuldades. Porque a gente não pode, a cada dificuldade, a cada momento, dificuldade profissional, particular, pessoal, criar uma fragilidade muito grande. Então isso a gente tem que ir construindo. E cada vez que você evita as queixas, as lamentações, desenvolve a resignação e fortalece a mente, você consegue construir cada vez mais essa fortaleza espiritual que dará uma melhor qualidade de vida. Mas aí em segundo lugar, então em primeiro lugar é aquilo, você vai evitar os pensamentos e os atos de queixas e lamentações. Mas, apesar desse esforço, assim mesmo surgem pensamentos negativos, seja por causa de fatos, seja porque você está passando por uma situação pessoal difícil, mas surgem.
né? Então, que poderia dar origem aí ao nascimento de queixas e lamentações. O que tem que fazer? Tem que buscar a harmonia mental e reestabelecer o padrão vibratório elevado. Então a gente precisa respirar fundo, orar, meditar um pouquinho, ter fé em Deus. Né? Não adianta eu alimentar os pensamentos ruins. Eu tenho que me acalmar. Eu tenho que pôr a cabeça no lugar. Tenho que buscar harmonia. Né? Tenho que entrar em sintonia com amigos espirituais que vão, de uma forma ou de outra, nos ajudar e nos orientar. Então a gente aceita a dificuldade e luta, sem entrar em desarmonia, ou buscando reestabelecer a harmonia. A gente precisa entender sempre com as dificuldades e com as expiações que a gente vai evoluir moral e intelectualmente. Faz parte do nosso estágio evolutivo. E a resignação é um sentimento muito libertador. Não é passividade, porque passividade é você ficar aceitando as coisas sem procurar melhorar, sem lutar para ser melhor. Resignação é você fazer o seu melhor, sempre. Mas quando acontece um fato que não está dentro do previsto, ou quando acontece um fato que não está dentro da sua margem de atuação, você aceita esse fato e procura o melhor dele. Então você aceita com resignação. E aí te liberta, porque você não fica alimentando angústias, ressentimentos, tristezas, ansiedades. Então devemos confiar que as leis divinas são perfeitas e que as dificuldades existem por conta de resgate ou provas. E Sócrates tem uma citação muito interessante. Olha o que ele fala: se todos os nossos infortúnios fossem colocados juntos, ou seja, pega todas as dificuldades de todo mundo e coloca junto, né, para depois serem repartidos em partes iguais para cada um de nós. Então você vai pegar a dificuldade de todo mundo, pôr num saco e depois dividir para todo mundo de forma igual. Vai dar uma misturada e vai dividir para todo mundo de forma igual. Aí o que ele fala: ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos problemas. Né? Até por quê? Porque nós, além de tudo, né, nós temos essa programação de vida com provas e expiações, então nós já estabelecemos, e a lei divina não vai nos dar um fardo maior do que nós podemos suportar. Então nós temos que lutar, perseverar em todas as dificuldades, mas nós estamos preparados espiritualmente para nossas dificuldades. Basta lutar, perseverar, orar, entrar em sintonia com Deus, os amigos espirituais, com Jesus, e você conseguirá lutar contra essas dificuldades, porque já são aquelas que estão previstas para você espiritualmente. Então, se você pega a do outro, você não vai gostar, porque a do outro não é a sua. A gente quer a nossa, que tem sintonia conosco. E é importante compreender que todos nós passamos por dificuldade. É da natureza um grau evolutivo. Então, quando eu estava falando de redes sociais, lembre-se disso. Todos estamos com dificuldades. E tem alguns com dificuldade material, outro espiritual, outra mental, outros problemas na família, outros problemas no trabalho. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem a sua dificuldade, a do nosso grau evolutivo faz parte. Nós ainda vivemos um mundo muito imperfeito e nós somos ainda muito imperfeitos. Então é natural essas dificuldades. A gente tem que entender isso. Devemos aceitar as nossas com naturalidade, resignação e sem alterar a harmonia mental, sem ficar alimentando queixas e lamentações. Além disso, não devemos esperar que os obstáculos diminuam para depois alcançar a harmonia mental. Tem muita gente que fica esperando: mas também isso aconteceu na minha vida, também aconteceu isso no trabalho, também minha família. Então sempre tem uma desculpa que justifica a pessoa estar em desarmonia, estar desequilibrado. A gente precisa entender que não é isso, né? Tem que mudar o nosso interior. Não adianta querer mudar o exterior, porque o exterior sempre vai vir com alguma dificuldade. A gente tem que mudar o nosso interior. Né? Com mais harmonia mental, as dificuldades se tornam mais palatáveis, porque você passa a ser uma fortaleza espiritual e de menor incômodo. Então, quanto mais você evolui espiritualmente, o exterior fica mais tranquilo. Então, é o inverso. Com o espírito calmo e sereno, recebendo as orientações dos amigos espirituais,
será mais fácil encontrar soluções e forças para suportar a prova e expiação. Até porque, por óbvio, devemos lutar contra as dificuldades, mas essa luta tem que ser travada sem revolta, apenas com perseverança. Vemos, portanto, que alimentar queixas diárias ou sentimentos depressivos, manter-se em mau humor e olhar os fatos da vida negativamente fazem com que a nossa mente emita vibrações densas que ajudam a adoecer nosso corpo espiritual e físico, além de atrair a influência de espíritos infelizes e afastar a boa orientação dos espíritos anjos da guarda, ou seja, dos nossos espíritos amigos. Então a nossa nova tarefinha de casa é evitar ao máximo as queixas e lamentações, né? Analisando sempre os fatos da vida com resignação e confiança em Deus, buscando sempre um bom humor, sempre a harmonia, né? Sempre construir no nosso trabalho, na nossa família, condições de vida mais alegres e felizes. Aí sim nós vamos estar dando passos firmes para uma vida mais feliz. Então, nossas tarefinhas de casa, agora já está na 11. Evitar queixar-se da vida e dos acontecimentos. Semana que vem, vamos estudar participar de um programa de caridade. Esses são meus outros livros, caso alguém queira comprar. O lucro ele é doado para a ONG Semear. Vou tomar uma aguinha e ver se alguém tem alguma dúvida ou comentário. Então, pessoal, obrigado por tudo, boa noite e até semana que vem.